Meus amigos, bem-vindos a mais um vídeo. No vídeo de hoje, para dar continuidade ao tema de signos, eu vou fazer, como vocês puderam pelo título, do signo de Leão, certo? E todas as maquiagens de signo eu vou levar, mais ou menos por um mesmo estilo, assim, por um mesmo caminho, tá bom? Eu espero que vocês gostem do resultado final. E é isso, não tem muito o que falar no começo do vídeo, então bora lá começar. Vamos lá, como sempre, né? Começando com primer, assim, espalha bem. Lembrando sempre de fazer a massagem no rosto quando você passar o primer, ok? Então vamos lá, né? Passa o primer, tranquilo, certo? Sem muita coisa. Acho que sempre eu falo isso. Aí em seguida eu vim com o pigmento amarelo e eu fui passando assim nas extremidades do rosto. Aí vai na fé também, certo? Daí eu aproveitei enquanto estava passando, fui dando umas batidinhas pra dar uma esfumada. Certo? E é isso, vai na frente, pigmento amarelo nas extremidades do rosto. Uma coisa importante é que eu não passei base no rosto todo, porque se eu passasse base, o amarelo ia ficar mais puxado para um verde, sabe? Ele ia acabar esverdeando por causa do subtom da minha base. Então, foi sem base mesmo, para ele ficar até mais marcado. Aí eu fiz a mesma coisa dos dois lados, certo? Amarelo nas extremidades, vai puxando, dá umas batidinhas com o dedo, vai esfumando. Sim, bem na tranquilidade, vai na fé que dá. Aí depois eu puxei um pouquinho para a área do maxilar, subi um pouquinho para a testa, certo? Região das maçãs do rosto e tranquilo, sempre dando batidinhas com o dedo. Aí depois de passar o amarelo, eu peguei a minha base, eu coloquei na esponjinha e usei a própria esponjinha mesmo para aplicar e para passar a base, certo? Para dar acabamento, tudo de uma vez só e para não ficar muito pesado, que eu queria uma pele um pouco mais leve dessa vez. Então eu fui com a esponjinha mesmo, coloquei umas gotinhas de base na esponjinha e vai espalhando, certo? Lembrando para deixar até bem próximo do amarelo para dar aquela diluída, certo? E aquela misturada tranquila. Aí na parte dos olhos, ali no cantinho do olho, eu passei corretivo, tá? Um pouco mais claro do que o que eu normalmente uso, porque ali eu ia fazer um ponto de iluminação para depois os olhos que eu vou desenhar. Então eu passei o corretivo ali e passei na parte de cima do lábio também, no arco do cupido. Espalhando sempre com a esponjinha, tá? Aí depois eu peguei esse mesmo corretivo e passei nos olhos, certo? E dei batidinhas com a esponjinha para dar uma fixada no corretivo e para ele ficar bonitinho na pálpebra também, que ele vai ser a base para nossa sombra. Aí peguei uma sombra meio amarela, meio alaranjada ali, não sei definir a cor, depois se vocês derem, eu coloco a cor na descrição da paleta, tudo bonitinho. E eu passei ela bem esfumada, certo? Na parte que tá o corretivo ela ficaria mais pigmentada e o resto ela ficaria mais esfumada. Então eu peguei o pincelzinho de esfumar mesmo, eu fui na fé, não peguei pincelzinho de aplicar sombra, porque eu queria um bem esfumado. E vai na fé, você vai passando ali, vai espalhando, sempre vai e volta e redondinho, ok? Pra ficar bem esfumado. Aí depois eu peguei o lápis para eu começar a desenhar o formato dos olhos, porque eu queria um olho meio de leão, assim. Aí não sei, eu peguei o lápis de olho e eu comecei a meio fazer a base do meu desenho. Você meio que a desenhar os olhos bem puxados assim em direção ao nariz. Aí depois eu peguei o corretivo, ó. O delineador de caneta para firmar as linhas que eu tava desenhando. Então primeiro eu passei aonde tava o lápis, certo? Bem certinho ou o mais certinho que eu consegui fazer, ok? Esse puxadinho pra frente. Aí depois eu peguei essa linha de baixo, a segunda linha, e eu puxei ela na direção dos meus cílios de baixo, certo? E eu, no finalzinho do olho, juntei ela com a linha real do meu olho. Ou seja, tô deixando meu olho um pouco maior. Essa parte é um pouquinho mais complicada de fazer, mas só ir na calma, na tranquilidade. E eu fiz a mesma coisa dos dois lados. Eu peguei da segunda linha, prolonguei abaixo da linha dos meus cílios inferiores e no final juntei com a linha da marca d'água do meu olho. Aí em cima eu passei só um pouquinho em cima da pálpebra, certo? Pra realmente parecer que é a continuidade do meu olho, ok? Aí depois eu peguei pigmento branco, certo? Pigmento branco, para fazer a partezinha do olho mesmo. Tipo, seria meio que a cor do olho. Enfim,
Aí eu peguei um pincelzinho chato, que geralmente a gente usa pra sobrancelha. Mas esse eu peguei do meu kit de pincel de pigmento, que eu já expliquei que pigmento mancha o pincel. Então é importante deixar um kit de pincel separado só para pigmento, certo? E aí eu peguei esse pincelzinho chato e eu fui passando ali no meio das linhas, certo? E passei também rente à raiz dos meus cílios inferiores, já que eu tinha feito uma linha preta abaixo da linha dos cílios. Aí você vai bem na calma, toma cuidado pra não botar dentro do olho, porque se botar dentro do olho vai chorar e vai irritar. Então passa bem rente ali a raiz dos cílios, beleza? Daí eu fiz a mesma coisa dos dois lados. E o final, assim, perto do nariz, onde acabava as linhas pretas, eu deixei esfumado a linha branca, certo? Pra meio que ela se diluir na pele. Aí depois eu fui pra testa e como eu não sabia muito bem desenhar o símbolo de leão, eu marquei ele primeiro com o lápis preto, ok? Aí eu desenhei ele com lápis preto, bem tranquilo, bem na calma. E depois eu vim com delineador branco e eu fiz todo o contorno com delineador branco, com toda a paz e paciência do mundo, certo? Aí tem umas horas que eu precisei retocar, porque o delineador branco, ele às vezes não pigmenta muito bem, aí você tem que passar 2 camadas, isso é normal, ok? Aí depois eu decidi fazer meio que um puxadinho no final do olho, que eu não tava ainda muito satisfeita com o formato dele, então eu fiz meio que um micro delineado no final do meu olho. Seria mais ou menos o formato que você faz pro gatinho, só que muito, muito pequeno. E eu deixei bem rente a raiz dos cílios e eu não fiz no olho todo, eu fiz só no finalzinho. Certo? Aí eu passei máscara de cílios normalmente e depois eu fui direto pro nariz, fazer o narizinho de leão. Aí eu fiz aquele desenho clássico, certo? Você faz um U na ponta do seu nariz e depois junta com as laterais e passa uma linha embaixo. Você pinta tudo isso de preto, vai ficar um narizinho assim, a coisa mais fofa do mundo. Acho muito fofo fazer esse nariz, então sempre que eu desenho felinos eu gosto de fazer esse nariz. Aí você vai na fé, eu usei o pincelzinho chato, certo? Pra poder pintar e ficar bonitinho. E o doguinho quer participar da narração, peço desculpas pelos latidos ao fundo. Aí você vai tranquilamente e pinta esse narizinho. Aí depois eu fui pro lábio, certo? Pintei só o lábio de cima de preto. Usei o mesmo pincel chato e usei pigmento também pra pintar o lábio, ok? Aí você vai como se fosse um batom. Você pinta assim tranquilamente, vai na fé e vai dar tudo certo. Aí deixa o lábio acabadinho, ok? Bonitinho. Depois disso, eu fui para as sobrancelhas. Aí dessa vez eu usei a minha cor normal, mesmo a cor normal que eu uso para as minhas sobrancelhas, que é um marrom meio acinzentado. Eu preenchi minha sobrancelha bonitinho, pá. Essa parte da maquiagem é normal, sem segredos, ok? Aí depois eu fiz uma coisa interessante assim que me deu na telha. Eu peguei um tom de marrom, certo? E eu peguei um pincel que eu uso para fazer sobrancelha, que é um pincel chato. E eu meio que fui fazendo pelinhos. Eu colocava e ia puxando, meio como se fossem pelos mesmo. Para poder dar uma ideia de, entre aspas, juba, certo? Mas para ficar bem suave. Então eu fiz com sombra. Eu pegava a sombra, colocava e ia puxando, 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 puxando. E ia dando a sensação de que tinha pelos ali, tá bom? E essa parte foi mais demoradinha, porque eu tava testando como é que eu ia fazer, então demorou um pouquinho. O primeiro lado eu não fiz na câmera, porque eu não sabia muito bem como é que ia ficar, e aí qualquer coisa eu já apagava. Mas aí o segundo eu fiz aí mostrando pra vocês, e basicamente é só, coloca a sombra e vai puxando na fé. Aí depois eu passei um pouquinho no pescoço, porque eu não tinha passado até então nada no pescoço, passei um pouquinho de amarelo e depois fiz a mesma coisa com os pelinhos, certo? Só que daí eu fiz eles mais compridos aqui, mas a técnica mesma, a ideia é a mesma. Aí depois no lábio eu passei um batom meio rosado, meio vermelho, certo? E aí é normal, passei só no lábio de baixo. E depois disso a maquiagem tava pronta, aí pra finalizar eu coloquei uma peruca preta, que eu achei que ia combinar mais. E essa tiarinha fui eu que fiz, pra dar uma ideinha de sol, porque é um signo do sol. E é isso, gente. Agora bora finalizar o vídeo. Bom, gente, esse é o resultado. Eu espero que vocês tenham gostado. Se você gostou, não esquece de deixar o like aqui embaixo, se inscrever no canal se você não for inscrito.
e ative as notificações que eu tô postando vídeo todos os domingos às 10 horas da manhã. Não esquece de me seguir nas redes sociais também, os links vão estar na descrição do vídeo, os nomes vão estar na tela que a Luísa vai pra gente, tá bom? No Instagram eu tô falando bastante sobre agora as customizações de roupas que eu estou fazendo, mas eu também falo um pouquinho de makes, posto foto antes lá e subo vamos dizer assim, um mini vídeo do vídeo principal lá no Instagram, tá bom? No Twitter eu aviso horário de live, quando vai ter live, quando eu vou fazer live, enfim, mais os avisos em geral, tá bom? E na Twitch eu tô fazendo lives às segundas, às quartas e às sextas, a partir das 16 horas, tá bom? E aparentemente eu tô conseguindo manter esse horário, às vezes dá uma atrasadinha assim, mas nada demais, tá bom? Não esquece de ver o vídeo que eu vou deixar aqui no card, que eu sempre deixo, ok? Ver o vídeo que vai ficar aqui no final da tela, seguir o canal principal e o canal de lives que eu tô pra subir vídeo lá e que tá um pouquinho corrido, então eu ainda não consegui, mas vai sair em breve, eu espero, tá bom? Então é isso, meus amores, um beijo, se cuidem e até a próxima, tchau!